de agora. Sintonize. A rádio que só toca louvor. Eu posso confiar. Rádio Esperança Alvorada. Todo tempo, meu Deus comigo está. Vamos com o programa, é hora de louvar, vamos abrir a Bíblia. Eu tenho a minha Bíblia aqui comigo. Você pode pedir para o papai, para a mamãe, a sua Bíblia. Vamos aprender a usar a Bíblia. É a palavra de Deus escrita. Ela nunca sai de moda. Ela não vence. Isso aqui são palavras edificantes, são letras, são sílabas que salvam para a eternidade. Eu quero mostrar para você a minha Bíblia aqui, ó. Na verdade, essa aqui é da minha filha, eu vou usar, que eu estou com saudade dela. Mariana, um abraço para você. Muito obrigado. É a Bíblia Sagrada Missionária. Ela tem todo aqui um resumo. Você que gosta de pregar por aí, você que gosta de dar estudo bíblico, aliás, se você quiser um estudo bíblico, entre em contato conosco pelo telefone 929-9316-3320, inclusive o nosso grupo do WhatsApp. Passe um zap para a gente, que a gente terá o maior prazer em dirigir você até o estudo bíblico. Aliás, vai ser uma honra para a gente aqui. Vamos abrir a Bíblia, vamos pedir autorização do Papai do Céu para falarmos de sua palavra. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, te agradecemos esse sábado maravilhoso, o sábado que tu nos destes para nos deliciarmos e nos deleitarmos na tua presença. Obrigado pelo dom da comunicação. Vamos abrir a tua palavra, que não falhe aqui o homem, mas sim o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você sabe quais as consequências bíblicas do adultério? Você tem conhecimento? Você já leu sobre isso alguma vez? Vamos tocar num tema delicado. Às vezes eu sei que algumas pessoas vão desligar agora o aparelho, algumas pessoas vão inclusive desinstalar o nosso aplicativo, mas tenha paciência. A palavra de Deus diz lá nos 10 mandamentos: não adulterarás. Toda vez que alguém comete adultério, está desafiando a pressa de Deus. Na história de José, deixa eu só aumentar aqui, porque eu já não estou enxergando muito bem. Eu vou aumentar, porque eu quero ler direitinho para vocês. Então vamos lá. Na história de José, ele era plenamente consciente das suas consequências, das consequências do adultério. Pois falou que não poderia cometer tal pecado contra Deus. Está lá em Gênesis 39:8. Quando Davi foi confrontado por Natã na história de Betsaba, ele disse a Deus que tinha pecado contra ele e que Deus tinha toda a razão em julgá-lo. Está lá em Salmos 51:4. Primeiro, o adultério destrói completamente a família. É lenda isso que só interessa aos cônjuges, ao casal. Não. Deus tem uma preocupação especial com as famílias. Em Deuteronômio 6, depois de repetir a lei, ele disse: eu lhes dou essas leis e esses mandamentos e essas ordenanças para vocês, seus filhos e os filhos de seus filhos. O plano de Deus é que a família e o casamento são as maneiras pelas quais ele deseja que as coisas aconteçam. Aliás, foi a primeira instituição que Deus colocou no mundo. O adultério destrói a santidade. Inclusive, nós estamos estudamos essa semana na escola sabatina sobre a santidade, a singularidade e a singeleza do casamento, que é a base sobre a qual a família se estrutura. O adultério denigre o casamento. Desde o começo, Deus deixou bem claro que quando um homem e uma mulher se unem, ele os torna uma só carne. E a forma de demonstrar essa união é através da relação sexual. Agora, quando duas pessoas se casam e uma decide fora daquele relacionamento, essa pessoa está denegrindo o que foi unido por Deus. Toda pessoa que se casa deve entender que está fazendo uma promessa solene na presença de Deus, que foi quem os uniu. Só depois dessa aliança é que eles podem consumar a atividade sexual. Fazer isso fora dos laços do matrimônio denigre até mesmo o conceito de casamento propriamente dito.
Nós temos muitos exemplos de pessoas que, inclusive, que frequentam a igreja, que se dizem aí íntimo de Deus, que, na verdade, quando sai da igreja, esquece de tudo que ensinou e aprendeu e comete o adultério. Nós não estamos blindados se não estamos seguindo as palavras de Deus. O adultério, ele nega o amor, e Deus é amor. O verdadeiro amor é o compromisso total diante de Deus, e de um para o outro, de que trabalhará independente da situação. Uma parte importante do verdadeiro amor é que ele é um compromisso de fazer a vontade de Deus. E essa vontade nunca vai estar ligada ao adultério, já que ele proíbe isso no 7º mandamento. Normalmente, o que está envolvido no adultério não é bem-estar da outra pessoa, mas sim o próprio eu. Quando você adultera, quando você sai de casa, eu vou falar até um termo pesado, com a maior cara lavada, volta e beija sua mulher e diz que a ama, você não está enganando só a si mesmo, você está renegando aquele amor que você prometeu na frente de Deus. O adultério zomba da fidelidade. O relacionamento de Deus conosco é baseado na fidelidade. Essa fidelidade é a mesma que devemos demonstrar para com a pessoa com a qual nos casamos. Se escolho adulterar, a fidelidade para minha esposa e para com Deus é colocada em segundo plano e deixo de cumprir os votos matrimoniais. Se queremos ser confiáveis, fiéis e comprometidos, devemos provar essa qualidade em nosso casamento, e permanecer fiel aos votos que fizemos. A matrimonial vai começar a se espalhar para os outros aspectos de nossa vida. Afinal de contas, a primeira fidelidade colocada à prova é a tua fidelidade com Deus, querido. Você tem que prometer a sua mulher que vai ser fiel a Deus, e sendo fiel a Deus, tudo mais será acrescentado. O adultério degrada as pessoas. O adultério pode causar danos físicos. Lá em Romanos 1:24 nos diz que diante da atitude de impiedade das pessoas, Deus permitiu que elas se enganjassem em todo tipo de imoralidade e impureza sexual. Como resultado, eles degradaram o seu próprio corpo. Doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, por exemplo, a gonorreia, que já foi aí bastante disseminado nos meios de comunicação, são doenças que se espalham com o adultério. Em acréscimo, há também uma degradação emocional muito pesada. Na verdade, o adultério, ele degrada as pessoas fisicamente, emocionalmente, na comunhão com outras pessoas, culturalmente e espiritualmente. O apóstolo Paulo diz: seu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, como vocês podem pensar em usá-lo de forma estamos falando da maldição do adultério, estamos falando das suas consequências. Vamos falar das consequências emocionais agora. Além das consequências vistas anteriormente, existem hoje as consequências emocionais, físicas, espirituais, que afetam tanto a parte traída como a parte infiel. A parte enganada do casamento é a que mais sofre, devido à confiança perdida nos anos de investimento no casamento. A parte traída sofre de 4 tipos de sentimentos. Primeiro, a parte traída fica paralisada diante da situação. O cônjuge enganado fica imóvel diante da recusa de que seu companheiro ou companheira tenha sido infiel. A segunda consequência é a autojustificação. O parceiro traído começa a perguntar o que ele tem de errado, já que é um bom cônjuge, pai ou mãe. O amor próprio é ferido, sobrevindo sentimentos de incapacidade e desamor de si mesmo. Ou então, passa como mártir. O terceiro, os que se dão por vencidos, são aqueles que se escoravam na parte infiel e, ao se deparar com o adultério, perdem toda a vontade de viver, inclusive causando aí a temerosa depressão. E a quarta, a vontade de vingança leva a pessoa traída a trair também. Porém, o cônjuge infiel também passa por crises emocionais, vindo todos em sequência. O primeiro sentimento é a de culpa. Embora a parte fiel esteja vivendo no erro,
ela se sente culpada pela situação em que chegou. A pessoa fica desesperada ao pensar nas consequências de suas atitudes e no quanto poderá magoar seus filhos e seu esposo ou esposa. O que faz com que a consciência a acuse mais e mais, até que diga a verdade ou estreite ainda mais seus vícios com amante ou amante. O segundo sentimento é o da vergonha. O cônjuge infiel sente cada vez mais vergonha de si mesmo, da sua situação e do que a igreja e a sociedade irão pensar dele caso seja descoberto. A partir daí, ele passa para o terceiro sentimento, que é a perda da autoestima, onde ele se acha à margem da sociedade e, caso não tenha ajuda nenhuma, ele irá afundar-se ainda mais no pecado. Uma última consequência é a perda da confiança e respeito de seus próprios filhos, que o passam a ver como uma pessoa imoral e sem crédito. Queridos, é muito sério o adultério. Deus colocou Adão e Eva no mundo para instituir a família. Ele colocou o homem e a mulher para se tornarem um só, como diz a Bíblia. O homem, depois que caiu, depois que Eva e Adão caíram do pecado, foi submetido a todo o pecado possível, inclusive ao adultério. Vamos ver aqui a posição da igreja diante do adultério. Você aí que se questiona sobre o que a igreja tem que fazer, qual a doutrina da igreja, vamos ver aqui nos livros o que ela fala. Como se pode ver, o adultério tornou-se algo comum entre homens e mulheres de qualquer idade, sabendo-se que este é o pecado especial deste século. A igreja adventista procura tratá-lo de acordo com as normas bíblicas dadas por Deus. Estas são claras em mostrar que Deus não aprova o adultério de forma alguma. O propósito de Deus é que o homem, deixando pai e mãe, torne-se uma só carne com a sua mulher. Está lá em Gênesis 2:24. Em sua manifestação exterior, essa unidade refere-se à união física do matrimônio. Portanto, se a igreja constatou que um cônjuge quebrou uma união, de que deve ser única e exclusiva, ela colocá-lo-á em disciplina. E mesmo que o transgressor esteja genuinamente arrependido, ele será posto sob censura por um determinado período de tempo. Portanto, como Deus também, ele perdoa os pecados, mas ele não tira as consequências. Você vai ter que arcar com as consequências de seus erros. Conclusão. Durante esta palestra, este artigo, analisou-se o adultério em si e as suas causas e suas consequências. Começou-se com a definição do adultério bíblico no Antigo e no Novo Testamento, realçando a importância dada a ele pelos profetas e pelos apóstolos. Em seguida veio a causa emocional e psicológica do adultério, seguida das consequências bíblicas e modernas. Houve também as soluções para diversos casos de adultérios, além da posição final da igreja do sétimo dia. Para terminar, eu vou citar algumas passagens da Bíblia onde o adultério esteve presente. Vamos ver aqui, ó. José, Davi, esses personagens adulteraram, mas se arrependeram dos seus pecados. Vamos ver mais uma passagem em que o adultério está presente. Então, vamos ver o seguinte: a cura para o adultério. Existe cura para o adultério? Será que se eu me arrepender, serei perdoado? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mas isso somente no próximo bloco. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Cego de Jericó com vocês agora. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus.
quando ouvi que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo o clamor, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor, o mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te Já estamos de volta no programa Hora de Louvar, com a última parte do programa sobre a maldição do adultério. Eu quero consequência, mas também Deus nos deu o seu perdão. Nós temos como confessar os nossos pecados, nós temos como, não dá para voltar atrás. As consequências você vai sofrer. Mas o que diz a Bíblia? O que podemos fazer em relação a isso? Lembre-se da história de João 8. Ali temos verdades maravilhosas sobre como Deus trata as pessoas que erraram. Primeiro, Ele está desejoso de nos perdoar. Também devemos investir em nossa comunidade de fiéis. De acordo com ele, lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, todos nós já fomos pecadores da pior espécie. E Deus, por seu perdão e sua graça, nos resgatou. Portanto, devemos cuidar daqueles que caíram tanto quanto nós. E, por fim, é necessária uma família perdoadora para que caia em adultério. A história de Oséias, por exemplo, na Bíblia, nos mostra o quanto de compaixão devemos demonstrar em nossa vida para com aquelas que pecam. Pois é isso que Deus faz por nós.
Se você não perdoa, você não é digno do amor de Deus. Então perdoe e recomece a reconstruir a sua família. Não vale a pena a traição. Não vale a pena você destruir sua família, o seu lar, por uma aventura, por um momento apenas. Não deixe que esse seu presente se transforme na sua eternidade no pecado. Por um momento apenas, você pode perder aquilo que é mais precioso, que é a sua família. Pense nisso e busque a cura em nome de Jesus. Acorde, meu amigo. Você que repudiou seu cônjuge, está em outro relacionamento, está cometendo adultério. Enquanto ele estiver vivendo, se você entregou a sua vida matrimonial aos pés de um altar de Deus, você pecou quando você adulterou. Então, entregue suas vidas, faça como os Salmos, que está escrito em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Você que está comigo aqui através do nosso Facebook, muito obrigado pela sua audiência. Vamos encerrando com uma oração por você, pela sua família, e peço que você também ore pela Web Rádio Esperança Alvorada. Ore por nós para que cresçamos e alcancemos cada vez mais homens, mulheres e crianças, para tornarmos uma humanidade mais amena e piedosa. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, te agradecemos a palavra que foi dita. Muito obrigado por aprendermos que, embora sejamos pecadores, o Senhor está de braços abertos para nos receber e nos perdoar. Te pedimos uma semana tranquila, uma semana de libertações, uma semana com muita saúde, para que possamos exercer o nosso sacerdócio, para que eu possa ser pai, para que você possa ser mãe, para que os nossos amigos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro possam sair de casa com o mínimo de segurança. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente, você que ficou ligado conosco, vamos, dê logo a sua curtida aqui, ó, na nossa fanpage aqui, recomende, compartilhe esse vídeo, que na próxima semana estaremos de volta com outro tema. Tchau, gente!